Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Que Deus abençoe a todos. Nós vamos falar hoje sobre escatologia, né? O arrebatamento da igreja. O que é arrebatamento? O significado de arrebatamento. Arrebatamento quer dizer tirar com pressa, né? Significado é tirar com pressa, ou seja, arrancar algo com pressa. Então, isso significa arrebatamento, a palavra arrebatamento. Na Bíblia, se nós observarmos, não existe essa palavra arrebatamento, essa frase arrebatamento. Existe retirada, abrir no piscar de olhos, né? Que a Bíblia fala que Jesus vai vir num abrir e piscar de olhos, então quer dizer que é um negócio muito rápido, algo repentino, né? Uma retirada repentina. Isso quer dizer arrebatamento. Então, a escatologia, ela explica e ela abrange um certo tema relacionado à vinda de Cristo. João 14, a Bíblia fala assim, no João 14, a Bíblia fala, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, que na casa do meu Pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu voltarei para vos levar-vos. Então Jesus, ele disse lá, né, São João 14, que ele viria buscar a sua igreja, buscar o seu povo, né? Então isso é arrebatamento, isso é a vinda de Cristo, né? É a vinda do Cristo, né? Isso quer dizer arrebatamento. Nós podemos também simbolizar ou descrever o arrebatamento juntamente com a sete dispensação, né? Por que com a sete dispensação? Porque nós sabemos que toda trata da Bíblia, né? Dispensacionalismo ou dispensações, escatologia, aí vem o Apocalipse, né? Daniel, milênio, a Nova Jerusalém, a nova terra, né? Reino, ressurreição, segunda vinda de Cristo, né? Tribulação e trono branco. Nós vemos que a sete dispensação, a primeira foi o quê? Foi a inocência, né? A responsabilidade de não comer. Então, quando Deus criou o homem, primeiro ele fez as sete dispensações, que primeiro foi a responsabilidade deles não comer, deles não, ou seja, obedecer e não comer da árvore do fruto da vida, que foi lá em Gênesis, né? Mas a árvore que eles podiam comer era outras árvores e não a do bem e do mal. E depois o segundo veio o fracasso, né? Que eles comeram, né? A Bíblia fala que Gênesis 3:6, a mulher viu que a árvore era boa para comer, agradável aos seus olhos e comeu, né? Então vem o juízo, maldição e morte, por causa do quê? Porque elas comeram, né? E a mulher, Jesus disse para ela, ó, multiplicarei grandemente a sua dor da tua conceição e com dor dará luz, né? A filho, o desejo será para o teu marido e ele te dominará. Olha só, foi Gênesis 3:16, né? Isso foi no começo da inocência. Aí depois vem a consciência. Qual que foi a consciência? A responsabilidade de obedecer sacrifícios e derramamento de sangue. Naquela época, os pessoal, eles sacrificavam, né? Eles sacrificavam e eles tinham uma dispensação da consciência. Eles tinham que obedecer, eles tinham a responsabilidade de obedecer. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de peles e os vestia. Então disse o Senhor, eis que o homem é como nós, conhecendo bem o mal, que foi em Gênesis 3:21 e 22. Essa é a parte da consciência, né? Se nós ver por essa etapa, venham vindo até chegar ao arrebatamento, né? Tanto a sete dispensação, ela traz nós a escatologia, ou seja, ao arrebatamento. Então, na dispensação da consciência, que nós falamos sobre a dispensação da inocência, e na dispensação da consciência vem um fracasso. Qual que foi o fracasso? E viu Deus que a terra estava corrompida
porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Gênesis 6:12, onde Deus viu com a corrupção. Aí veio, naquela época lá também, veio o juízo de Deus. Deus viu e começou a fazer justiça com aquele povo, né? E veio o juízo. Deus fez justiça, como juiz, ele julgou a terra. Aí ele mandou o dilúvio universal, né? E disse o Senhor: derramarei sobre o homem que criei, destruirei o homem que criei sobre a terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até as aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Olha só, Gênesis 6:7. Então Deus se arrependeu. Então, a única família que naquela época Deus salvou foi a família de Noé. Esse foi o primeiro juízo de Deus, ou seja, segundo juízo, né? Primeiro Deus julgou Adão e Eva, que foi o primeiro julgamento de Deus, e teve o segundo julgamento de Deus, que foi na época da consciência, né? Então, até agora, nós vimos dois julgamentos de Deus, ou dois juízos de Deus. Agora, a terceira parte, que é a terceira dispensação, que é o governo humano. Né? O governo humano foi uma responsabilidade, né, que o povo ele tinha que povoar, espalhar-se a terra. Né? O povo tinha que fazer com que a terra tivesse várias pessoas, povoasse a terra, né? Espalhasse-se por toda a terra. Então foi dado um decreto: quem derramasse o sangue do homem, pelo homem o sangue seria derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai, e povoai abundantemente a terra e multiplicai nela. Então Deus mandou que o povo tivesse filhos e criasse e continuasse frutificando, né? Frutificando e multiplicando e povoando a terra, para que a terra fosse uma terra cheia de pessoas, né? Então essa daí foi a responsabilidade que o povo tinha. O povo fracassou outra vez, né? Teve outro fracasso nessa dispensação. Gênesis 11:14 disse: e elas edificamos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque no céu, e façamos nós o nome, porque não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então eles começaram a criar imagem ou estátua para eles mesmos, né, edificando uma cidade com uma torre cujo tocasse no céu, olha só, e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a terra. Então eles não queriam obedecer, eles fracassaram e desobedeceram. Aí veio o terceiro julgamento de Deus. Aí Deus começou a julgar a terra. E ele fez o quê? Ele fez uma confusão de línguas. Deus, no seu julgamento, né, nesse período, Deus fez uma confusão de língua. O que ele fez? Por isso chamou o seu nome Betel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali vos espalhou o Senhor sobre a face da terra. Gênesis 11:9. Por isso que hoje existem vários países com outros nomes, e várias pessoas de outras línguas. Por quê? Porque o julgamento de Deus foi fazer dessa forma para que o povo obedecesse e conhecesse o poder de Deus, né? Porém, o povo sempre foi e sempre está sendo desobediente a Deus. Então, nós vemos na quarta dispensação, que é a dispensação da promessa. Nessa dispensação da promessa, a responsabilidade permaneceria em Canaã. E disse assim: ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela, da casa do teu pai, para a casa que eu lhe mostrarei. Foi Gênesis 12:13, né? E o Senhor prometeu que faria dele uma grande nação, e abençoaria que abençoasse ele, né? E maltrataria aqueles que amaldiçoassem ele também. E o Senhor apareceu a Abraão de novo, né? E disse: a sua descendência darei a terra. E edificou um altar ao Senhor que lhe apareceu. Então Abraão edificou um altar ao Senhor na dispensação da promessa. Então ali foi uma promessa que Deus estava fazendo a Abraão. Gênesis 12:7.
Aí veio o fracasso. Qual que foi o fracasso? E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali. Portanto, a fome era grande na terra. Gênesis 12, 10. Então, aí, nessa parte aqui, aconteceu um fracasso, não é? Aconteceu um fracasso porque o povo sentindo fome ali, ele desceram ao Egito, e o homem e tomaram os seus gados, seus bens, que tinha adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacó e toda a sua descendência, que foi Gênesis 46, 6. Aí, depois disso, outro julgamento, ou seria o quarto julgamento de Deus. Aí levantou-se um reino sobre o Egito, que não conhecia José, e disse ao seu povo: o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eis, usemos de sabedoria com ele, para que não se multiplique e começa que, vindo a guerra, ele também ajude os nossos inimigos e peleja contra nós, e suba da terra. E puseram sobre ele maiores tributos para afligirem as suas cargas. Então, o julgamento de Deus foi que permitisse o que fosse acontecido, que levantasse um rei que não conhecia José e não conhecia a família de Jacó, aonde foi que aquele povo começou a maltratar o povo de Israel, né? Deus permitindo, que foi um julgamento de Deus, porque o povo desceu, saiu da terra de Canaã, que Deus mandou eles permanecer em Canaã, mas eles desobedeceram, saíram da terra de Canaã e foram para o Egito, aonde veio maldição e veio o julgamento de Deus sobre o povo de Israel, certo? Então, essa foi a quarta dispensação. A quinta dispensação foi a dispensação da lei, né? A dispensação da lei foi uma responsabilidade de guardar a lei. Então, todos os povos respondeu uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Olha só. E falou Moisés ao Senhor a palavra do povo, Êxodo 19, 18. Então, a responsabilidade de guardar a lei. Então, o povo, ele tinha respondido: tudo o que o Senhor disser, nós faremos, né? Mas aí veio o fracasso. Por quê? Porque o povo começou a violar a lei e rejeitaram a Cristo. Eles começaram a fracassar, né? Na dispensação da lei, eles começaram a fracassar, eles começaram a rejeitar. Se vocês olhar, Mateus, vamos ver aqui, o presidente, porém, disse: mais que mal fez ele, e ele mais clamava, dizendo: seja crucificado. Mateus 22, 23. Eles rejeitaram a Cristo e mataram o próprio Cristo, né? Qual foi o juízo de Deus? Dispersão mundial. Eles começaram a ficar dispersos mundialmente. Todos começaram a ficar dispersos. E será que assim o Senhor se deleitava em vós e fez o bem e multiplicava-vos? Assim o Senhor se deleitava em destruir-vos e consumir-vos e desgarrai-vos, serei da terra e passai a possuir. E o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde a eternidade da terra até a altura. E ali servirei outros deuses que não conheces, nem tu, nem teus pais, o pau, a pedra. E nem ainda entre as nações descansará, nem a planta dos teus pés repouso, porque o Senhor ali te dará coração agitado e desfalecimento de olhos e desmaio da alma. A tua vida com suspenso estará diante de ti, estremecerá de noite e de dia, e não crerás a tua própria vida. Deuteronômio 26, 63 e 66.
Esse aí foi o juízo de Deus sobre os povos, né? Sobre a destruição. E caíram ao fio da espada para todas as nações, serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios até o tempo dos gentios que se completares. Olha só. Então foi Lucas 21, 24, que foi quando o povo de Jerusalém caiu ao fio da espada e as nações levantadas foi cativa e Jerusalém foi pisada pelo gentio. Então isso aí foi a desobediência da lei, que foi o quinto juízo de Deus. O quinto juízo de Deus, que foi o fracasso que eles violaram, rejeitaram a Cristo. Aí veio a sexta dispensação, que é a dispensação da graça, que é uma parte também que nós fazemos parte, que é a dispensação da graça. Essa dispensação foi a responsabilidade de receber Cristo pela fé e andar em espírito. Então, essa daqui nós recebemos Cristo, nós andamos pela fé e andamos em espírito. Mas a todos quanto receberam, deu o poder de ser feito filho de Deus que crê no seu nome. Então, todos que receberam, teve essa graça de Deus, Deus deu livre arbítrio para cada um aceitasse ele como Salvador, João 1, 12, né? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho unigênito, Filho de Deus, João 3, 18. Então, essa aqui tudo é a graça, porque pela graça eu sou salvo por meio da fé. E isso não vem de Deus, nem das obras, para que ninguém se glorie. Olha só, né? Então aqui é bem claro. Mas aí, com essa dispensação da graça, começaram também a vir rejeição de Cristo, quer dizer, o fracasso, começaram a fracassar. Aonde João 5,40 fala assim, ó, e não quere vir a mim para teres vida, quer dizer que muitos começaram a fracassar, muitos começaram a rejeitar a Cristo. Sede, porém, isto, nos últimos dias sobreverão tempos trabalhosos, porque se levantarão homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem efeitos naturais, inconcilíveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleito do que amigo de Deus. Tem aparência de piedade, mas engano eficaz dela. Olha só, deste se afastas, porque deste número são os que introduziram pelas casas e levaram cativas mulheres nércias carregadas de pecados, levada de várias concupiscências, que aprende sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Segundo Timóteo 3, 1, 7. Essa foi a desobediência, né? Olha só. Aí, Deus também, né, nesse sexto, veio o sexto juiz de Deus. Deus começou a fazer justiça e veio o juiz de Deus, né? Como diz lá em São João, Lucas 18, sobre o juiz iníquo, né? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que amam de dia e de noite. Então, nós vemos que toda essa trajetória, Deus vem fazendo justiça. Aí vem o juízo de Deus, a grande tribulação. Então vem, porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Mateus 24, 21. Ainda diz assim, ó, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Olha só, né? Então, aí vem também as 70 semanas de Daniel e a grande tribulação, o arrebatamento dos salvos no Antigo Testamento, que diz assim, ó, porque o mesmo Senhor descerá do céu, e nós estávamos falando sobre arrebatamento. Quando nós falamos sobre arrebatamento, nós falamos sobre o juízo final, a ira de Deus sobre os povos e ou seja, a grande tribulação e
e os salvos também sendo arrebatados e levados para junto de Deus, né? Aqueles que esperaram e não se contaminaram as suas vestes, né? E diz o arrebatamento do salvo, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarindo, e com voz de arcanjo, e com trombetas de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles na nuvem, e encontrar-se com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Tessalonicenses 4, 16, 17. Olha só, ainda tem o diabo arremessado, né? E quando o dragão que viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que deu à luz o filho do homem. E foram dado à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto do seu lugar, onde assentado um templo, e metade de um templo, e fora a vista da serpente. E a serpente lançou a sua boca atrás da mulher água como um rio, porque pela sua corrente ficasse arrebatada. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca, e o tragou o rio que o dragão lançara à sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente, que guardaram os mandamentos de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. Olha só, esse foi o arrebatamento, né? Que foi falando sobre o juízo da grande tribulação. Por quê? Porque aqui é o 6º juízo de Deus, que Deus falou que haverá grande aflição, né? Aí vem a 70 semana de Daniel também, que é uma grande tribulação também. Aí vem o arrebatamento do salvo, porque nessa época Deus descerá, né, para arrebatar a sua igreja. Aí no sétimo fala sobre a dispensação, o reino prometido a Israel restaurado. Aí vem a responsabilidade de obedecer e adorar a Deus. Deleitai-vos no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos olhos dos homens, nem arrependerá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, e arrependerá com iniquidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará ao ímpio, e a justiça será cinto dos seus lombos, e a felicidade o cinto dos seus rins. Isaías 11, 3 e 5. E acontecerá que todos os restos e todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão ano a ano para adorar o Rei, o Senhor do Exército, e para celebrar a festa do tabernáculo. Acontecerá que, se alguma das famílias da terra subir a Jerusalém para adorar o Senhor dos Exércitos, não sobe ele a chuva. Deus livrará da chuva. Olha só. Então, essa são a dispensação do Senhor Jesus sobre a terra, a 7 dispensação. E na 7 dispensação, que foi a primeira dispensação, segunda dispensação da escatologia até a 7ª dispensação. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre, que o Senhor nos protege, que o Senhor faça resplandecer a sua luz sobre nós, e a sua mão potente esteja amparado e tenha piedade de nossas almas, e que nós não caímos juntamente com essa grande tribulação e com esse grande perseguição, e que o Senhor sempre nos esteja nos amparando e nos fortalecendo para que nós possamos ser arrebatados, e quando a trombeta tocar, que nós podemos entrar pelo céu, pelas portas, e encontrar com o Mestre, assim como Ele nos tem prometido. Que Deus vos guarde, que Deus vos abençoe, que Deus faça resplandecer a sua luz sobre o seu rosto e sobre o teu lar e sobre a tua casa, para que você alcance as bênçãos e as misericórdias de Deus, e que o nome do Senhor ele venha a ser engrandecido e exaltado sobre o teu lar, sobre a tua casa, sobre a tua igreja e sobre a tua família, e que Deus possa cumprir o arrebatamento nas nossas vidas e nos livrar do grande mal que há de sobrevir sobre a terra. Deus vos abençoe, seu irmão em Cristo,
Pastor Claudimir dos Santos Novaes, da cidade de São Paulo.